paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui ministrando sobre a terceira lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, 19 de abril de 2020, cujo tema é Preparativos para a Conquista. Estamos nesse trimestre falando sobre a vida de Josué, um grande militar, um grande estrategista que foi escolhido pelo próprio Deus para substituir Moisés. O texto do dia é: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. E gostaria de complementar com o Salmo 20, versículo 7, que nos diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nesta lição, podemos observar como que o nosso Deus é um Deus de estratégia. É um Deus da guerra. E um dos nomes que Deus recebe na Bíblia é o Senhor dos Exércitos. Isso nos mostra que Deus, Ele está liderando um grande exército. E que exército seria este? É o exército que irá morar no céu. É um exército escolhido pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que Ele passa em revista a sua tropa de guerra. Então somos nós que compomos este grande exército. E a Bíblia diz, nos ensina que Josué foi um líder, e um líder militar. Um líder preparado na guerra, um líder que conhecedor de estratégias. E iremos estudar nesta lição os vários métodos, as várias maneiras que Deus usou para dar vitória ao seu povo até chegar na terra prometida, Canaã. O tópico 1, intitulado Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Então Josué iria preparar o povo. E como seria esse preparo? Aqui nos ensina que ele ordena ao povo para prover de comida. Como vai para uma guerra sem suprimentos? Como vai para uma batalha sem provisão? Não existe isto. E a Bíblia diz que ele ordena ao povo para que ele se provesse de comida. Não há como manter um soldado firme, preparado, sem alimentação, sem nutrientes, sem um posto, sem um lugar para se abrigar. E a Bíblia diz que ele ordena para que o povo preparasse com suprimentos. E a outra estratégia que ele dá, ele convoca as tribos para a guerra. E para uma guerra é necessário termos pessoas preparadas e dispostas. E aqui nós vemos algumas tribos, Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, sendo estas convocadas para a guerra. E é preciso coragem e, acima de tudo, fé para entrar numa guerra. E por último, a fidelidade ao comandante. Os soldados, aqueles que foram requeridos para a guerra, era fundamental que confiassem no seu líder, que confiassem em Josué. E acima de tudo, cresce que ele foi escolhido por Deus. Então aqui, a estratégia de Josué, a princípio foi provisão de comida, convocação das tribos e fidelidade ao seu comandante. Essas foram as três estratégias iniciais dadas por Deus para que o povo começasse a guerrear. E o segundo tópico nos traz os espias.
E qual é a finalidade, objetivo, a função do espia? Claro, é óbvio, né? Espiar, averiguar, sondar. E Josué envia 2 espias até a cidade de Jericó para reconhecimento. E chegando ali, eles observam como era a cidade de Jericó. E no segundo momento, eles são descobertos. No sentido assim, o rei daquele lugar descobre que espias foram enviados até ali. E ele ordena aos seus soldados que procure os 2 espias. E esses espias são protegidos por Raabe, uma prostituta. Ali, Raabe acolhe os 2 espias em sua casa e guarda os espias ali, esconde os espias ali. E quando eles são escondidos ali, existe um diálogo entre eles. E Raabe demonstra a sua fé, a sua coragem. E ela diz ali que o Senhor daria aquela terra na mão deles, que o Senhor daria. Então ela, com essa fala, mostra a sua fé, mostra a sua crença, que realmente o Senhor daria àqueles espias a terra de Jericó. Serve como testemunho para os espias ali. E a Bíblia nos relata depois que eles fogem, eles conseguem sair daquela cidade e voltam até Josué e relatam o acontecido. Mas antes disso, existe uma promessa, um acordo, um pacto feito entre Raabe e os espias. Eles dizem o seguinte, que quando a terra de Jericó for tomada, ela seria poupada. Não somente ela, mas a casa dela toda seria poupada. E como testemunho desse pacto, e como prova dessa aliança, ela teria que pendurar um fio de escarlata, ou um fio vermelho, na janela, que quando a guerra acontecesse, os soldados vissem aquele fio, a casa dela, e com todos ali seriam poupados. E assim aconteceu. E por último, no subtópico 3, a gente vê Raabe como, aleluias, mulher de fé. Ela se demonstra uma mulher de fé, independente da vida que ela vivia, uma vida de prostituição. Ali ela pôde relatar a sua fé e a sua coragem, quando deu guarida aos 2 espias. E ela tinha convicção que Deus iria entregar Jericó na mão do povo de Israel. E Raabe é citada no livro de Hebreus, capítulo 11. Neste, relata sobre os heróis da fé. E ela é mencionada em Hebreus, capítulo 11, no versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, Raabe é uma mulher de fé, é uma mulher de coragem. Raabe também é uma mulher de estratégia, uma mulher estrategista, porque ela mente que os espias não estavam lá, mas de fato os espias estavam, mas ela mente para proteger os espias, porque ela cria na promessa. Ela acreditava que algo iria acontecer sobrenaturalmente, ou seja, que algo ia acontecer de uma forma divina. E ela mente ali. E vocês podem perguntar, mas Raabe mentiu, e como que Deus ainda poupou? Mas o estudo aqui, segundo a revista, nos diz que não foi por causa da mentira que Deus deu a vitória,
mas foi por causa da fé e da coragem dela. Então Deus não atentou para a mentira, mas atentou para a fé e a coragem que ela demonstrou. E por último, a mulher de vitória, uma mulher vitoriosa. Por causa da sua coragem, da sua fé, escondendo os espias, toda a sua casa foi poupada. E Deus, para honrar a fidelidade dessa mulher, a coragem e a fé dela, Deus, a Bíblia diz que ela casou-se com um homem na terra de Judá. E dessa relação nasceu um filho cujo nome é Boaz, que aparece no livro de Ruth, que é, na verdade, quem gerou o avô de Davi. Depois gerou o pai de Davi, até chegar em Davi. Que linda história! Então, queridos, o nosso Deus é um Deus de estratégia. Quando Ele nos coloca numa batalha, numa guerra, Ele nos dá meios, formas de guerrearmos. E não se esqueça, Ele é o líder. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E se você se encontra hoje numa batalha, numa guerra, seja ela qual for, seja a área que for, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E Ele está te dando neste momento estratégias. E pode acreditar, você vai vencer. Ele é vencedor e você também é. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.